nessa noite, amém, irmãos? A Bíblia Sagrada diz que alguém chegou para Jesus e disse: bom mestre. Ele disse: só há um bom que é Deus. E é esse Deus que nós anunciamos nessa noite. Eu louvo ao Senhor pelo privilégio, irmão, de estarmos ao ar livre, pela liberdade de culto que ainda temos, né? Aleluia, por podermos anunciar o Evangelho que a Bíblia Sagrada descreve. Nós temos visto isso na prática. Para muitos é loucura. Quantos nos chamam de loucos? O que esses loucos estão fazendo, né? Mais uma vez pregando essa palavra. Mas para aqueles que creem é poder de Deus, né, amados? Poder para transformar, poder para restaurar, poder para libertar, poder para curar. O Senhor, ele se revela por meio da sua palavra. A Bíblia Sagrada diz que a terra não tinha forma, era vazia e havia trevas na face do abismo. Mas o Senhor abriu a boca e disse: haja luz, e a luz apareceu. E essa mesma palavra que está sendo pregada nessa noite não é palavra de homem, mas a poderosa palavra de Deus, que tem poder de trazer à existência aquilo que não é, que tem o poder de abrir sepulturas, que tem poder de trazer à existência, aleluia. A Bíblia Sagrada diz que Lázaro estava morto já de 4 dias, mas o Senhor o chamou pelo nome, imediatamente ele veio à vida. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele é a própria vida, e ele se manifesta por meio da palavra. E eu louvo ao Senhor, amados, porque ontem nós estivemos aqui e a presença do Senhor era muito real, como é nessa noite. Aleluia. E eu estava quietinha ali, né? Me alegrando com a palavra pregada. E o Senhor falando ao meu coração que esse projeto agrada o coração de Deus, irmãos. Aleluia. Esse projeto de pregar, esse projeto de testemunhar, esse projeto de anunciar, nasceu no coração de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que um é quem semeia e outro quem ceifa, mas quem dá o crescimento é Deus. E nós estamos aqui nessa noite mais uma vez como semeadores convocados pelo próprio Deus, né? Ele não foi o homem que nos chamou, fomos comissionados por Deus para lançar a semente. A semente está sendo lançada desde ontem, graças a Deus, que ela possa encontrar uma terra fértil no seu coração, você que está na sua casa, você que está aqui, porque eu louvo ao Senhor, irmãos, que ainda que o coração seja seco, seja pedregoso, ele tem o poder de transformar esse coração, como tem sido testemunhado todo esse tempo. E eu me lembrava também, amados, eu dizia assim: obrigada, porque vamos ter a oportunidade mais uma vez de compartilhar a nossa fé. E eu me lembrava, amados, que antes de conhecer ao Senhor, eu morei ao lado de um casal de pastores, e eu tinha uma vida muito complicada, muito errada. Só que eu vivia na ignorância, né? E as situações foram muito difíceis, vivi situações bem difíceis. O tempo passou, mudei de lugar, conheci o Senhor, né? Conheci o Senhor. E quando eu conheci o Senhor, orando, agradecendo a Deus por tê-lo conhecido, né? Pelos livramentos que Ele deu antes de eu conhecê-lo. E eu me lembrava, eu disse: poxa, Jesus, eu morei ao lado de pastores, eles nunca pregaram o Evangelho para mim. Se eu tivesse morrido antes de te conhecer, poxa, por que eles não compartilharam a fé? Por que eles não me contaram as boas novas? Por que eles não me disseram que havia esperança? Por que eles não disseram que tu podia mudar aquela situação miserável que eu vivia? E ali, irmãos, eu fiz uma aliança com Deus, que eu não me calaria, que onde quer que o Senhor me levasse, eu anunciaria esse Evangelho, esse Jesus, que tem o poder de transformar qualquer situação, de mudar qualquer história. Louvado seja Deus. Essa igreja tem um compromisso, aleluia, de compartilhar o milagre da vida, porque tivemos um encontro com o autor da vida, aleluia, e não podemos nos silenciar, não podemos nos calar diante de tudo que o Senhor tem nos feito. Amém? Gostaria de ler mais uma vez o tema da cruzada, Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 17, já foi lido hoje pelo menos 2 vezes, glórias ao Senhor, o Senhor é maravilhoso. 4,17 diz assim a palavra do Senhor: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se os irmãos virarem um pouquinho a Bíblia Sagrada no capítulo 3, versículo 2,
Glórias ao Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor no 3:2. Agora João Batista, agora foi Jesus, agora é João Batista. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se nós formos lá para Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus, glórias a Jesus. Diz a palavra do Senhor, aleluia. Capítulo 2, versículo 38, agora Pedro, Jesus já havia subido aos céus, João Batista já estava com o Senhor, aleluia. Nenhum dos dois estavam mais aqui, mas a palavra não para, o evangelho não para, o poder de Deus não para de se manifestar. Agora Pedro, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Só 3 referências, poderíamos enumerar muito mais. Andei estudando e mais de 40 vezes vem a ordem do arrependimento. Só que nós estamos vindo agora no Novo Testamento, nova aliança. Jesus, ele veio em carne e ele veio com propósito para desfazer as obras do diabo. Muita gente supervalorizando o nosso adversário. Já foi vencido há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada que o Senhor, ele fez questão de trazer uma palavra, né? Nesse capítulo 4, ele vem dizer: a partir de então o quê? Né? Qual é o contexto que isso aconteceu? Quando foi que Jesus, ele falou isso? Por que Jesus falou isso? Eu não sei se os irmãos tenham cuidado de tentar entender, né, o motivo pelo qual, o que o Senhor quis dizer com isso. Mas me chamava a atenção, amados, que palavra tão importante é essa? Foi o início do ministério de Jesus. Jesus estava começando o ministério. Ele viveu por cerca de 33 anos. A história tem que confirmar esse fato, aleluia. Inclusive que o túmulo está vazio. A história precisa contar esse fato. Eles não têm como refutar. O corpo foi procurado durante muito tempo por muitas pessoas, mas como já foi compartilhado a parte dessa palavra pelo nosso pastor, ele não pode estar aqui porque ressuscitou no 3º dia, está no céu à direita do Pai, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele cumpriu o ministério por volta de 3 anos. Foi um tempo muito curto, mas ele fez coisas gloriosas nesse lugar e fez questão de se revelar não apenas para aqueles que estavam ali, cumprindo o que foi dito pelos profetas que vieram antes dele, mas para todos nós que estamos aqui, para você que está na sua casa, tendo a oportunidade de mais uma vez ouvir esse evangelho. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele é batizado nas águas, e ele não precisava, porque a Bíblia Sagrada diz que o batismo nas águas é o batismo do arrependimento, e ele nunca pecou. Então para que se arrepender? Se arrepender de quê? Se ele nunca cumpriu, nunca pecou. Mas ele fez assim porque ele era testemunha. Ele fez aqui para que nós olhássemos para ele e andássemos no passo dele, né? Para que fizéssemos o que ele fez, para mostrar para nós que seria algo necessário. Ele foi batizado nas águas, depois ele foi tentado por Jesus no capítulo 4 ainda, ele foi tentado pelo diabo, ele venceu as tentações, aleluia, porque não pode ser tentado, já venceu. E diz a Bíblia Sagrada que antes dessa referência bíblica vem um cumprimento da palavra. Ele precisa entrar em Cafarnaum, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que ele precisa entrar para que se cumprisse a palavra de Deus, aleluia. O que já havia predito, ele precisava entrar lá, e isso nós vamos falar mais tarde. E logo em seguida, entrando naquela cidade para que se cumprisse a palavra, ele diz: então disse o Senhor, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele começou o ministério, irmãos, com essa frase. Ele começa o cumprimento do projeto de vida para o homem através dessa frase. E essa frase, como eu já mostrei para os irmãos, algumas pessoas que o antecederam, inclusive João Batista, que veio preparar o caminho para a chegada do Senhor, ele faz questão de dizer, de anunciar: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Aí a Bíblia Sagrada diz que o Senhor, ele morre, ressuscita no 3º dia, sobe aos céus e escolhe homens para segui-lo, para continuar o ministério. Se você é um dos tais, levanta a tua mão e adora o Senhor. Aí diz a Bíblia Sagrada
que Pedro, depois de ser cheio do Espírito Santo, isso é uma outra pregação, aleluia, um homem que até então tinha uma história de vida tão complicada, ele agora cheio do Espírito Santo, aquele que negou Jesus, aleluia, agora cheio do Espírito Santo, aquele que andava com a espada na cintura enquanto estava com Jesus, mas agora cheio do Espírito Santo, aquele que era medroso, mas agora cheio do Espírito Santo, ele se levanta numa reunião como essa, num grupo muito maior do que esse, e a pregação era, alguns podem dizer, foram mais de 3.000 almas, aí alguns podem dizer, o que será que Pedro pregava, aleluia, para tanto se voltarem aos pés do Senhor? A pregação era essa, irmãos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, diz a palavra do Senhor. Aqueles que vocês mataram, aqueles que vocês crucificaram, aqueles que vocês rejeitaram, Ele é o Filho de Deus, e o seu sangue foi derramado para a remissão dos pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí diz a Bíblia Sagrada que aqueles que diziam, crucifica-o, crucifica-o, agora com essa pregação, porque como foi cantado nessa noite, Ele não desiste de você, amado, ainda que você tenha rejeitado, ainda que você seja escravo da bebida, ainda que você ande na prostituição, há planos de Deus para a tua parte, há planos de Deus para a tua família, Ele não desiste de você. Aleluia. Aquelas pessoas haviam rejeitado o Senhor, aquelas pessoas haviam crucificado o Senhor. Aleluia. Aquelas pessoas diziam, Ele é um enganador. Quem sabe até um deles que cuspiram no rosto do Senhor. Mas diz a Bíblia Sagrada que agora Pedro pregando e lembrando para eles, vocês sabem quem que eu estou anunciando? É aquele que vocês fizeram isso, aqueles que vocês fizeram aquilo, mas Ele ama vocês, e há poder no sangue, como foi cantado nessa noite, há poder no sangue para purificar, há poder no sangue para libertar, há poder no sangue para quebrar o jugo, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aí diz a Bíblia Sagrada que com essa pregação, mais de 3.000 almas se voltaram aos pés do Senhor. Só, irmãos, que eu fui pesquisar o significado dessa palavra, arrependei-vos, arrependei-vos, e eu descobri que é uma palavra hebraica, e ela é uma palavra composta, que diz assim, Asu Techuvá, é o termo, arrependei-vos, Asu Techuvá. O Asu quer dizer fazer, Asu quer dizer fazer arrependimento. Aí, o estudioso da língua e da palavra de Deus, ele foi ver que a raiz da palavra techuvá, ela quer dizer retornar. Então a palavra arrependei-vos quer dizer fazer retorno, fazer um retorno. O que quer dizer fazer? É um verbo de movimento, é um verbo de ação, não é? Fazer quer dizer, você tem que ter uma atitude, não é algo só que eu acredito, não é algo só que eu imagino, é uma atitude, é um comportamento, é uma mudança de atitude. Então fazer retorno é, eu vou retornar. Arrependei-vos quer dizer, eu vou voltar. E aí, com base nisso, eu fui lá para Gênesis, amados, e eu me lembrei do cuidado de Deus na criação do homem. Eu fui me lembrar, irmãos, quem é o homem para Deus? O homem, você que está nos ouvindo, você que está aqui, você que está na sua casa,
Aleluia. Entenda, você e eu somos imagem e semelhança de Deus, criados pelo próprio Deus com muito amor. Muito amor Deus nos criou. A Bíblia Sagrada diz que enquanto Deus criou os outros seres pela ordem do abrir da boca, o homem não. Ele criou com a própria mão, não é? Com muito cuidado, com muito zelo. E diz a Bíblia Sagrada que depois de formar o homem, não bastasse isso, ele soprou da boca dele no nariz do homem, na narina do homem, e deu vida ao homem com sopro na narina. Que história tão linda. Aí diz a Bíblia Sagrada que depois que criou o homem, todo mundo conhece muito bem essa história, na viração do dia, o Senhor ia lá, ia visitar o homem, ia conversar com o homem. Você consegue imaginar, irmãos, essa experiência de ter a visita de Deus o tempo inteiro, o cuidado de Deus todo o tempo, não é? Literalmente, não é? Ter Deus sempre. Era essa a história do homem, a história do início, o começo de tudo, a história de amor de Deus com o homem. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero só que você entenda o que quer dizer o retorno. Aleluia. Eu quero só que você entenda o que Deus quer comigo e com você a partir dessa noite. Aleluia. Eu quero só que você imagine como pode ser tudo diferente depois que nós cremos no Evangelho e naquilo que o Senhor ele pretende realizar na nossa vida. Aí diz a Bíblia Sagrada, como já foi dito nessa noite, que o nosso adversário, ele planejou contra o homem como ele planeja todos os dias. E ele visitou Eva. E ele é o pai da mentira. E ele não está firmado na verdade. Ele chega e faz uma pergunta para Eva. Ele tenta interferir. Ele consegue interferir naquele relacionamento. Infelizmente ele tem conseguido interferir no relacionamento de muitas pessoas com Deus. E diz a Bíblia Sagrada que ele faz uma pergunta. E ele diz: o que foi que Deus disse? Ele diz que não é para vocês comerem de jeito nenhum dessa árvore, de nenhuma dessas árvores. E olha, irmãos, como o diabo trabalha. Ele é tão terrível que ele faz de uma forma que a mulher depois ela não tem como se justificar. Porque quando ela responde ao diabo, ela confirma o que Deus disse, como deveria ser, e ela está confirmando: eu estou desobedecendo a Deus. Se eu fizer isso, eu vou estar desobedecendo a Deus. E ela confessa isso para o diabo. E ela se torna uma presa na mão dele. E ela diz: não, o Senhor não disse que nós não podemos comer de todas, não. Ele disse: só dessa aqui que nós não vamos poder comer. O Senhor disse. Eu não posso comer desse de jeito nenhum, porque Deus me disse. E às vezes nós estamos assim, sabendo que não podemos fazer, mas insistimos em agir segundo o coração enganoso. Insistimos em fazer segundo a maioria está fazendo. Segundo é moda agora, eu vou fazer porque é moda. Mas o Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que Ele sussurra no coração do homem. E Ele diz: não faça. Não faça. E muitas vezes a dureza do nosso coração insiste em fazer diferente. E diz a Bíblia Sagrada que ele diz: não é bem assim não. Vocês podem comer sim. Ele está fazendo isso porque ele não quer que vocês sejam como ele. Porque se vocês comer, vocês serão semelhantes a eles. E diz a Bíblia Sagrada que ela peca e se afasta de Deus. Se afastou de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e todos estão separados de Deus. E a igreja do Senhor está aqui nessa noite para relembrar, amados, que o maior problema do homem... Minha filha, qual é o teu maior problema? Talvez ela diga assim: missionário, eu estou muito gorda, apareceu uma barriguinha. Outro talvez diga: missionário, eu estou desempregado. Missionário, eu estou fora do meu país, a cultura é tão diferente. Aquela mulher, aquela minha esposa não é fácil, só Deus na minha vida. Eu estou passando por talvez são tantas situações. Esse não é o maior problema. O maior problema do homem
é aquilo que pode separar o homem de Deus. Esse é o maior problema do homem. Eu testemunhava hoje para as irmãs que antes de conhecer o Senhor, meu casamento estava falido dentre tantos outros problemas. Mas eu descobri quando eu conheci o Senhor que a minha maior necessidade era conhecê-lo. Porque quando eu o conheci, as outras coisas foram se organizando. Aleluia. E o Senhor, Ele fez reboliço, como os irmãos são testemunhas disso. Maior necessidade do homem, irmãos, é se voltar para Deus. O homem está separado de Deus. O homem está afastado de Deus. E o diabo, ele continua trabalhando muito parecido como ele trabalhou lá na criação. Ele conhece a natureza humana, irmãos, e ele cria enganos, ludibrios, ilusões para chamar a atenção do homem. É por isso que um levita cheio do Espírito de Deus diz: passarinhos, belas flores querem me encantar. Mas o povo que tem visão de Deus, mas são vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Mas isso é visão de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o príncipe deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não manifeste a glória de Deus, para que não veja a glória de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que Eva olhou para aquele fruto, como já testemunhou, como pregou também o diácono João, e olhou e disse: é bela, é formosa. Aleluia, Deus. Eu vou lá. E muitas vezes nós estamos andando pelo que é aparente. A Bíblia Sagrada conta inúmeras referências bíblicas, irmãos, que nos chamam a atenção. Que como o nosso adversário tenta roubar com coisas ilusórias a necessidade de termos a visão de Deus. E aquele que tem um colírio, ele está aqui nesta noite para abrir a visão, para ampliar a visão. Você que está na sua casa oprimido, cativo, encarcerado, aquele que se revela, aquele que vem em carne para desfazer as obras do diabo, ele te visita por meio da sua poderosa palavra. Aleluia. Diz, por exemplo, a palavra do Senhor, glórias a Jesus, que estavam Abraão e Ló, e houve uma situação que eles tiveram que se separar, e Abraão disse: escolhe para onde tu queres ir. E Ló, na sua precipitação, escuta, era homem de Deus, mas na sua precipitação olhou e disse: olha, aquele lugar é bonito, parece o jardim do Éden, eu vou para lá. Os irmãos sabem a história, como terminou, né? Aí me chamava a atenção, voltando, o Mateus capítulo 4, falava sobre isso ontem, que o Senhor, quando entrou em Cafarnaum, era uma cidade marítima. Quem já andou em cidade marítima? São bonitas, né? Cidade marítima, elas são belas, são bonitas. Mas sabe qual era a situação de Cafarnaum? Densas trevas, escuridão. A Bíblia Sagrada diz que o espírito da morte andava naquele lugar. Sabe quem pode mudar a história daquele lugar? Sabe quem pode mudar a minha história, a tua história? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando ele entrou na cidade, se cumpriu a palavra do Senhor. A luz raiou, a luz chegou nesta cidade, porque Jesus entrou nela. Oh, glória a Deus vivo. É assim, irmãos. Então, nosso adversário, ele trabalha com engano, e muitas vezes nós nos deixamos levar. Muito cuidado com o que é aparente, amados. A Bíblia Sagrada diz que há caminhos que para o homem parece direito. Parece direito. Faz prova com Deus, crente, porque Deus, ele responde os seus, ele não desampara, né? Outra forma de o diabo trabalhar, irmãos, é a questão dos relacionamentos, né? Ele tem se aproveitado de muitas situações para roubar o homem, para roubar os projetos do homem. E o homem tem que estar muito atento, né, para essa questão de relacionamentos. Eu me lembrava, por exemplo, da mulher adúltera. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que foi pego em adultério e ela quase foi à morte. Cada um pegou uma pedra, e seria o fim da história daquela mulher. Só que
Eu sei que não foi sorte, mas para se cumprir a palavra do Senhor, Jesus chegou naquele lugar e trouxe vida para aquela mulher. Jesus, Ele é a própria vida. E é muito maravilhoso pensar, irmãos, como Deus, Ele cria situações para se revelar ao homem. O orgulho, como já foi dito também nessa noite, é outra coisa que tem afastado muita gente de Deus. A Bíblia Sagrada diz, por exemplo, em João capítulo 12, que muitas pessoas que estavam ali, daqueles sacerdotes, daquelas pessoas influentes, que eles foram lá para observar Lázaro, e não apenas para ver Jesus, mas para ver Lázaro, e planejavam matá-lo, porque sabiam que todos que olhassem para Lázaro iam dizer, realmente é o Filho de Deus, porque quem poderia ressuscitar um morto, e ainda mais um morto de 4 dias, se não for o Filho de Deus? Eles foram capazes de confessar isso, mas não se rendiam aos pés do Senhor, porque o orgulho tem separado o homem de Deus. E aí eu me lembrava, quando eu pensava nisso, amados, e Naamã, como Deus, Ele é tão maravilhoso, como Ele cria situações para se revelar ao homem. O Senhor permitiu que uma jovem cristã, uma jovem serva, na verdade Cristo não havia vindo ainda, mas era uma serva de Deus, temente a Deus, uma família temente a Deus, fosse levada escrava até a casa de um centurião da Síria, né, que era um povo inimigo, para lá ela testemunhar do Senhor. Ele chegou até Israel, ele foi curado da lepra, mas antes foi tratado o seu orgulho, porque Deus, Ele trata com o homem. O orgulho tem separado o homem de Deus. E assim, já estou terminando, mas eu não posso deixar de dizer isso, amados. Você que está nos ouvindo, principalmente porque eu sei que a igreja sabe bem disso, o inferno, ele é real. O inferno, ele é real. Assim como existe o céu, existe o inferno. E a Bíblia Sagrada fala sobre ele, fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. E lá a Bíblia Sagrada diz que tem um bicho que nunca morre e um fogo que nunca se apaga. É sofrimento eterno. E o Senhor uma vez me deu uma visão, e eu guardo com muito temor essa visão, porque foi muito forte. Eu via 2 pessoas sendo levadas, 2 pessoas morreram como se fosse um acidente. Ambas estavam num carro e ambas morreram. Mas quando elas morreram, imediatamente elas foram separadas. Imediatamente. Essa visão já tem uns 15 anos, mas eu me lembro claramente de cada detalhe dela. E essas pessoas eram levadas, e aqui não ia numa direção boa, estava muito lúcida, vendo tudo, percebendo tudo. E a outra não, a outra que eu percebia que estava sendo levada pelo Senhor, estava sereno, tranquilo, quieto. E ambos eram levados. E enquanto esse outro ia muito sereno, muito tranquilo, a outra ia inquieta, olhando, observando, sem entender nada. Como que eu percebia que ela pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Como foi que isso aconteceu? Quase que desesperado. E de repente param ambos e são levados para um outro lugar, como se fosse um trem. E quando só esse que tinha partido com o Senhor era para entrar lá, mas a outra entrou rapidinho lá também. Quando entrou, ouviu muita gente, todo mundo de branco, todo mundo alegre, todo mundo louvando, um lugar muito lindo, um lugar muito maravilhoso. Chegava uma voz que dizia para essa que não era para essa: o que você está fazendo aqui? Esse aqui não é um lugar para você. As suas escolhas não foram para entrar aqui. Apartai-vos. E aquela pessoa era expulsa daquele lugar e voltava para aquele lugar anterior, e ela era levada para um lugar, irmãos, eu não vi o final da história, mas eu vi que tinha como se tivesse um muro, uma mureta, e tinham soldados nessas muretas, tipo gorilas horrorosos. E aquele como se fosse um carrinho entrava com aquela pessoa para lá, e essa pessoa desesperada, e era tarde demais.
Nem eu nem você temos amanhã. Nós temos muitos planos, nós temos muitos sonhos, mas nós não temos amanhã. Nós temos hoje, nós temos agora. E a ordem do Senhor para mim e para você agora é: volte, retorne. Eu tenho algo com você, eu tenho uma aliança contigo. A Bíblia Sagrada diz que Deus, quando mandou o seu Filho, veio para iluminar cada ser humano que veio a este mundo. Ninguém vai poder dizer: eu vim àquele mundo, mas eu fui desprezado. Eu vim àquele mundo, mas fui rejeitado. Ninguém me quis, ninguém me falou. A Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia. E os planos de Deus são planos de vida, como já foi dito nessa noite. É tão maravilhoso, irmãos, que do nascimento até a morte Jesus nos ensina. Diz a Bíblia Sagrada que já prestes a morrer, ele é levado, e as pessoas diziam: crucificam, crucificam, e a autoridade dizia: não vejo pecado algum. Não, tem aí uma legislação que diz que tem que ser solto alguém. Nesse período de tempo, nesse período do ano de Páscoa, alguém tem que ser solto. Então eu vou soltá-lo, porque eu não vejo culpa nele. Ele é inocente. E aí, para se cumprir a palavra do Senhor, solta Barrabás. Solta Barrabás e crucifica-o. Mas a igreja do Senhor sabe, né, irmãos? Barrabás significava eu e você, que deveríamos morrer. Barrabás significa o homem ímpio, pecador, sujo pelo pecado, que fede a enxofre pela morte, porque, como já foi dito nessa noite, o homem está morto em delitos e pecados. Mas Jesus vai lá e disse: que ele seja livre, que eu morra no lugar dele. Que a Márcia seja livre e eu morra no lugar dela. Que a Maria seja livre e eu morra no lugar dela. Que o Luiz Carlos seja livre e eu morra no lugar dele. Jesus veio para libertar os cativos, e essa vida se manifesta a você. O pecado, a consequência do pecado é morte, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. E aí, amados, ele faz um convite para todos que estão ouvindo essa mensagem de retorno, de restauração. Imagina você voltar para aquele primeiro momento, você voltar até agora à presença do Senhor, o consolo de Deus, aleluia, de dia e de noite. É o que ele nos convida. Ele diz: vem, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem, comprai sem dinheiro, aleluia, vinho, leite, pão, vinde a mim. Vós que tendes sedes, vinde as águas, aleluia, porque aquele que tomar da água que ele der, nunca mais sentirá sede, porque a água que ele dá jorra para a vida eterna. Amém? Glórias ao Senhor. Jesus, ele tem vida para cada um de nós. Jesus tem vida para você. Glória a Deus. Quanto tempo equivocados, né, amados? Quanto tempo equivocados. Se dessemos oportunidade para a igreja testemunhar, quantas vezes achávamos que seria na prostituição, nas drogas, na bebida, em tantas outras imundícies que preencheríamos o vazio. Mas o vazio que você sente, nós sabemos do que nós estamos falando, porque nós vivemos isso. É do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por Ele. Nada mais vai poder preencher. Eu me lembrava, para encerrar a oportunidade, para nós orarmos, aleluia, como o diabo é mentiroso. Muitas pessoas começam igrejas evangélicas, principalmente levitas, né? E daqui a pouco são enganados e são levados à música secular, porque rende financeiramente. E quantas vezes eu tenho acompanhado testemunhas de pessoas que fizeram essa troca e hoje vivem num vazio enorme. Esses dias eu vi o testemunho de um rapaz, não sei se a igreja conhece, chamado Whindersson Nunes, aleluia, que toma remédio depressivo fortíssimo, né? Tem psiquiatra de todo jeito, aleluia, vive vazio,
aleluia, pela ausência da presença de Deus, porque fez essa troca. Mas Jesus, ele te chama pelo nome, como ele chamou Lázaro, e diz: eu te conheço, vem para fora, vem, eu tenho te chamado, eu tenho algo com você. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de tomar essa decisão com Cristo, se reconciliar com Deus, dizer: eu quero vida, né? Aleluia. Eu creio que existe um lugar onde tudo é muito lindo. Essa terra vai passar, e vai passar muito rápido. Eu louvo ao Senhor porque estivemos hoje no evangelismo, e para todas as pessoas eu fazia questão de pregar esse evangelho, né, irmão? Essa vida aqui vai passar. Nós somos forasteiros aqui. Aleluia. É só uma conexão. Quem já viajou para outros lugares que faz conexão, que você, por exemplo, vai para Brasília, mas tem conexão em Manaus, né? A nossa vida aqui na terra é só uma conexão, tá? Já já a gente vai estar no destino, naquele destino que o Senhor preparou para nós. Glórias ao Senhor, é muito rápido aqui. E eu gostaria de convidar você que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados. Eu quero retornar, eu quero voltar para aquela aliança que o Senhor ele fez com o homem lá na criação. Aleluia. Me arrependo dos meus pecados e quero ter vida com Cristo. Alguém gostaria de tomar essa decisão? Nós vamos orar por você. Venha, Aleluia. não adie essa decisão. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Aleluia. Amém? Alguém? Quer? Amém? Venha. Vamos orar por esse rapaz. Mais alguém? Tem mais gente precisando, né? Tomar essa decisão. Glórias ao Senhor Jesus. Você sabe, como disse o pastor Luiz Carlos, que as pessoas que estiverem no inferno vão ser só porque rejeitaram o plano de Deus, porque o plano de Deus é para você. O plano de Deus é para cada ser humano que vê este mundo. A única forma de eu perder isso é se eu não quiser, se eu rejeitar. Mas hoje o Senhor ele bate na porta do teu coração. Glória a Deus. Mais alguém gostaria de tomar essa decisão? Glorificado seja Deus. Mais ninguém? Tem certeza? Olha para quem está do seu lado e diz: você tem certeza? Por favor, faça isso. Você tem certeza? Amém. Vamos orar com o nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.